Bom, essa semana eu resolvi fazer uma série de vídeos para falar sobre recolocação profissional. Esse primeiro vídeo é para falar de um assunto que é fundamental, que é a demissão, né? Antes da gente começar a falar sobre recolocação, é preciso atentar para a questão da demissão e do impacto que isso tem na vida dos profissionais. Então, se você foi demitido nesse momento, ou já estava, né, há algum tempo à procura de recolocação, eu chamo a atenção para primeiro você fazer uma análise sobre o papel do trabalho na sua vida, sobre como está esse momento, né, da recolocação com relação lá à sua demissão. As pessoas acabam dando muita ênfase, né, no processo em si de recolocação, no currículo e tudo mais, e é importante lembrar que a demissão ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né, e na forma que a pessoa vai lidar, inclusive, com o processo de recolocação. Então, pessoas que acabam se sentindo muito inseguras, que geram um certo trauma até no momento da demissão, o ideal seria buscar uma ajuda para primeiro lidar com essa questão, para depois a pessoa conseguir seguir em frente e aí sim passar por um processo de recolocação. Então, nesses anos todos, eu trabalho com isso desde 2013. E existem pessoas que realmente elas ficam tão abaladas emocionalmente, elas entram num desespero tão grande com relação à recolocação, né? E aí nós já temos pessoas que passaram nos últimos anos por um processo de demissão, de recolocação, algumas realmente tiveram muitas dificuldades, conseguiram se recolocar e agora, nesse momento, com toda essa crise do Covid, a pessoa novamente é demitida e tem que passar por tudo isso de novo. Então, imagina o estado emocional de uma pessoa que passou por isso mais de uma vez, no prazo aí de 4 ou 5 anos. Então é muito importante dar uma atenção para isso, olhar com muito carinho, né, para essa questão e enfrentar essa situação primeiro. Porque tem muita gente que tem dificuldade de passar pelo processo de recolocação, porque a pessoa fica tão presa, tão insegura lá com a questão da demissão, que ela simplesmente não consegue realmente se dedicar ali a um processo de recolocação. Ela se agarra em crenças, né, crenças limitantes, isso é bastante sério, e aí isso prejudica o processo de recolocação. Ou ela entra em negação, ou ela começa a colocar todas as dificuldades possíveis, porque ela fica com tanto medo, né, que ela acaba indo por o que eu chamo de espiral negativo, que ela começa a cada vez mais entrar em desespero, ficar apavorada, ficar com medo, e ela vai indo cada vez mais para o lado negativo das coisas e vai se afastando cada vez mais das oportunidades. Então, se essa é a sua situação, eu realmente aconselho primeiro você procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, né? Questão de trauma, questão emocional tem que ser tratada com psicólogos, para depois você começar um processo, aí sim, buscando, se for o caso, ajuda de um profissional de consultoria, de assessoria, mas primeiramente essa questão emocional tem que ser olhada e tratada de uma forma adequada. Para quem já está pronto para buscar a recolocação, já se sente mais motivado e entende que a recolocação, por mais que haja sim dificuldades reais, como um número de vagas muito baixo, para o número de profissionais muito alto que está buscando recolocação, então não só a concorrência, mas também a diminuição de vagas, claro que isso impacta e que torna ainda mais difícil esse processo de encontrar uma vaga que seja compatível com o seu perfil. Esse é o primeiro ponto que é importante observar, é saber quem é você, como é você, para que você encontre vagas que sejam no seu perfil, porque aí sim você vai ter muito mais chance de conseguir, né, essa vaga, de conseguir esse cargo nessa empresa. Então, eu começo sempre falando do currículo, né? Eu divido, na realidade, o processo de recolocação em 5 etapas, que a minha ideia é de fazer um vídeo, né, para cada uma dessas etapas. E esse primeiro vídeo é para falar sobre currículo. Então, o currículo seria aquele documento que antes, né, era a única forma que a gente tinha de se apresentar para o mercado. E aí, a gente ainda continua utilizando, né, o currículo nesse modelo, mas já existem outros modelos, como o vídeo currículo, que tem sido cada vez mais utilizado, sobretudo em plataformas que as empresas têm usado cada vez mais para fazer um processo seletivo automatizado e muito mais dinâmico. Então, o vídeo currículo já é bastante utilizado e é muito legal que você saiba produzir o seu vídeo currículo. Se você quiser saber mais, deixa aqui, né, um comentário por onde você está vendo esse vídeo, que eu faço um vídeo especial para falar sobre isso. Mas o currículo de papel, aquele currículo tradicional, e o perfil do LinkedIn, que sempre vai seguir, né, o mesmo modelo do currículo, porém o perfil do LinkedIn pode sim ter algumas
variações, algumas diferenças do currículo, mas basicamente o currículo é a sua apresentação para o mercado. Então é fundamental que ele seja uma apresentação clara, objetiva e que quem estiver lendo o seu currículo entenda exatamente quem você é. Essa é a importância do currículo. Imagina que alguém que nunca te viu, que nunca ouviu falar de você, vai ler ali quem é você. Então, onde você se formou, quais os cursos que você fez, onde você mora e principalmente quem é você como profissional. Então, o que você sabe fazer, quais suas qualificações, o que você já teve de resultado, quais os projetos que você trabalhou, ou se você faz gestão de equipe. Para cada nível de profissional, né? Então, um estagiário, a narrativa do currículo dele vai ser diferente de um gestor, né? De um profissional especialista, e vai ser diferente também de um executivo. Então, a forma que você vai falar ali no seu currículo, ela vai sim mudar, ela vai variar em função do seu nível, né, da sua quantidade de experiência também. Então, é muito importante que você encontre uma forma ideal de contar, né, o seu perfil, de contar quem você é para o mercado. Eu faço sempre uma comparação dizendo que todo profissional está vendendo seus serviços para o mercado. Então, assim como um jardineiro, assim como um cabeleireiro, assim como um consultor de qualquer área, né? O profissional que está lá vendendo, né? Que é um engenheiro, que é um gerente, que é um vendedor, né? Ele está lá. Quando você faz o seu currículo, quando você busca realmente participar de um processo seletivo para encontrar uma vaga, você está na realidade prospectando o seu mercado, porque a empresa que te contrata, independente de ser PJ ou CLT, é sempre o seu cliente, né? Então, você está buscando uma forma de encontrar uma oportunidade de negócio para você vender o seu serviço para um cliente, né? Então, você vai realmente se apresentar para o mercado. Então, é importante que você tenha muita ciência do que você está vendendo. Então, quem é você? Qual é o pacote de serviços que você vende para o mercado? E é isso que você vai apresentar. Então, quando você pensa dessa forma, fica até mais fácil de você conseguir fazer essa narrativa. É importante também colocar alguns pontos, né, que todo currículo deve ter. Ter como a sua formação, os cursos extracurriculares que você fez, aqueles que realmente são relevantes, os idiomas, né? E que tem uma linguagem muito clara, muito objetiva. Aquela história, aquele mito de que o currículo tem que ter 2 páginas não é verdade. Um profissional que tem muita experiência, que tem muita qualificação técnica, que participou de diversos projetos interessantes, o currículo dele com certeza vai ter mais de 2, às vezes mais de 3 páginas, e tudo bem. Porém, para a maioria dos profissionais, realmente é possível você conseguir colocar ali toda a sua trajetória, toda a sua experiência em 2 ou no máximo 3 páginas, e por isso que surge esse mito do currículo com 2 páginas, mas o mais importante é você pensar no conteúdo, que quem estiver lendo o seu currículo saiba e entenda exatamente como você é. O perfil do LinkedIn, ele vai sempre seguir também o mesmo estilo. Porém, no LinkedIn você vai ter que fazer um perfil mais amplo e menos direcionado. Então, se você tem 2 atuações diferentes, por exemplo, se você é um gerente de logística, mas você também é professor universitário de logística ou de outra matéria, é importante que no seu resumo inicial e também na sua experiência tenha essas 2 funções bem destacadas e até, né, ali separadas, para que dê para perceber que você tem essas 2 atuações diferentes e que tudo bem. Né? Desde que isso fique muito claro. Se você trabalhou na área comercial e também na área de compras, você também pode colocar dessas 2 formas e que fique claro que você tem essas 2 experiências ou que você tem esse perfil que pode atuar tanto em uma área quanto na outra. Para profissionais que têm um perfil mais generalista, eu acho sempre muito interessante fazer um resumo inicial no currículo, assim como tem aquela parte que chama sobre, né, no LinkedIn, é você fazer uma introdução falando o principal do seu perfil e deixar para falar na experiência somente os seus resultados e os projetos mais importantes que você participou. Se você quiser um modelo de currículo, né, é só você digitar lá no Google que vai ter diversos modelos de currículos. O ideal é que você utilize um que seja adequado para o seu perfil. Então, um iniciante é diferente de um especialista, que é diferente de um executivo. Se você quiser um modelo de currículo e tiver dúvidas com relação a isso, pode entrar em contato comigo que eu te encaminho o modelo que eu utilizo. E aí, é importante sempre treinar, como eu falei, o vídeo currículo, né? E também treinar essa apresentação. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo de entrevista. Amanhã eu falo sobre o uso do LinkedIn, a importância fundamental que isso tem para qualquer profissional que busca recolocação hoje em dia. Eu sou Ana Guedes, da Diretiva de Desenvolvimento Humano, e se você quiser saber mais sobre recolocação, sobre suporte à carreira, entre em contato comigo.